Hyperspace no X, HMS, Anfio Multichain DEP. Olá a todos. Bem-vindos. Vamos dar alguns minutos para as pessoas se juntarem. Vou trazer Jerry e Ethan aqui comigo. Olá, hey, como você está? Estou bem. Tenho muito para compartilhar neste espaço. Estou ansioso por isso. Muito para compartilhar. Vou dar um tempo para Joey subir. Oi, Ethan, tudo bem? Como você está, Antonis? E aí, hey? Como vocês estão? Ótimo! Antes de entrarmos nos nossos tópicos de hoje, se você é novo no Hypercycle, o que fazemos? Desenvolvemos uma infraestrutura de rede que permite a internet da inteligência artificial, comunicação e colaboração de inteligência artificial para inteligência artificial, e qualquer pessoa pode participar. Você pode configurar uma fábrica de nós. Isso é na cadeia Ethereum. Se você quiser configurar uma fábrica de nós, vá até o nosso guia Hyper. Ele tem todos os detalhes de como fazer isso. É chamado de fábrica de nós porque desbloqueia nós. Então, se você obtiver um nó, com o tempo, conforme a computação de inteligência artificial passa por ele, ele desbloqueará mais nós. Um nó se torna 1024 nós. E também expandimos recentemente para a base. Este é o nosso invólucro avançado de fábrica de nós. É chamado assim porque pode ter software instalado nele. Ele será lançado em breve para venda. Fiquem atentos aos anúncios se quiserem ter um invólucro avançado de fábrica de nós. E, se você entrar, terá participação no C8, que incluirá melhorias de software sem custo adicional. Oi, Jerry. Oi, Tolfi. Olá. Como está todo mundo hoje? Ótimo, obrigado. Estou ótimo. Então, hoje, como o rei disse, temos um espaço bem cheio. A agenda de hoje. Primeiro, vou falar com Jerry sobre a nova oferta de serviço de gerenciamento da HyperPG. Um pouco de contexto sobre isso. Fui encontrar a equipe na sexta-feira, conversei um pouco com eles, e eles disseram, você quer fazer um vídeo falando com Jerry? Sabemos que ele é cliente da HTS. Explicando os detalhes dele. Eu disse, bem, tem um espaço no X na segunda-feira, então, se não se importarem, vou contar para Jerry na segunda, e todos podem ter a chance de ouvir ao mesmo tempo. Então, o que vocês ouvirão sobre isso é novo para todos aqui, exceto para mim. Estou ansioso para explicar isso. Depois, passaremos para Rei, que tem algo para falar sobre o Explorer. E então seguiremos para Tolfi, que, se vocês lembrarem, no último espaço no X mencionou algo sobre a Microsoft. Bem, eles anunciaram, como você disse que fariam. Sei que muitas perguntas surgiram sobre isso também. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Tolfi, e tocasse nesse assunto. São tempos muito empolgantes. Jerry falará sobre algumas das POOs que estão sendo estruturadas, nas quais as pessoas querem colocar alguns dos seus ativos e obter retornos recorrentes, ou ele ainda não vai falar sobre isso? Não, é sobre isso que ele falará. Na verdade, sou eu quem vai contar para Jerry. Jerry ainda não sabe sobre isso. Ele vai fazer algumas perguntas sobre isso. Sabemos que Jerry gosta de ir a fundo nas coisas. Então, achei que seria bom fazer algumas perguntas. Este é o serviço de gerenciamento da HyperPG. Ele foi construído com base no modo de gerenciador da Hypercycle. Eles utilizam o gerenciamento. Posso falar sobre algumas das POOs que estão sendo criadas, porque ouvi muitas pessoas dizerem que são mais do lado dos proprietários e não apenas operadores, e elas querem saber se precisam encontrar operadores por conta própria ou se podem colocá-los em POOs, que são intermediários que pegam um monte de coisas. Encontram os operadores e podem fornecer rendimentos em USDC ou algo assim, pelo menos por meio de um contrato inteligente auditado. Porque a maioria das pessoas sente que, se tiverem um ativo, digamos, um valor de $5.000 em uma taxa de NF, e as pessoas disserem, não tenho $5.000, mas se você tiver, posso pagar 500 por ano em USDC, ambos seriam vencedores nessa equação. Podemos falar sobre isso também, mas vamos seguir sua agenda e depois cobriremos isso. Perfeito, obrigado, Tolfi. Como Tolfi disse, um resumo sobre o serviço de gerenciamento da HyperPG. Ele conecta proprietários de fábricas de nós com operadores e empresas. Primeiro, eles gostariam de agradecer a todos os seus clientes no serviço de tiling da HyperPG. O feedback que receberam ajudou a desenvolver este novo serviço e a levá-lo onde está. Então, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no serviço de tiling da HyperPG. Para começar, sei que todos estão interessados nas taxas. A HyperPG cobrirá os custos de hardware e os custos de inteligência artificial do total bruto. Não há uma porcentagem fixa para isso.
Depende do modelo de inteligência artificial, da empresa, do operador, etc. E, claro, a Hypercycle levará 1%, que é tudo que a Hypercycle sempre levará, não importa como você implante sua fábrica de nós ou onde escolha implantá-la, sempre será 1%. O restante, o líquido, irá para uma pool, e a HyperPG reterá 5% dessa pool, e os 95% restantes serão distribuídos aos assinantes do serviço de gerenciamento da HyperPG. Essa pool é para financiar custos operacionais e para melhorias contínuas. Minha primeira pergunta seria, porque acompanho o TOFI desde o início e sei que a Hypercycle é agnóstica em relação à moeda, sabemos em que criptomoeda ou moeda os pagamentos serão feitos, Anthony. Para isso, é provável que a HyperPG distribua os pagamentos em USDC. O que estará na rede, como você disse, somos agnósticos, mas é provável que a pool seja em USDC. Temos um interesse na HyperPG e divulgamos isso, mas temos interesse em muitas empresas. Para aqueles que são novos, investimos em mais de uma dúzia de empresas no último ano, e cuidamos delas como qualquer um que tem um portfólio de empresas. Elas estabelecem um exemplo do que pode ser feito. Empresas externas, qualquer pessoa aqui ouvindo, poderiam configurar uma pool. É como colocar um contrato inteligente, e alguns programas cobram 5%, 0,5%. Acho que não é 5%, acho que é 0,5%. Você provavelmente disse isso porque não conheço nenhum que realmente cobre 5%. As pools, a maioria delas, cobram 0,5% para fazer o trabalho de gerenciar alguns dos ativos. Talvez existam algumas pools com 5%, não estou ciente disso, mas, efetivamente, qualquer pessoa em qualquer lugar poderia estar colocando nessas pools, desde que tenham sido auditadas e a auditoria seja bem-sucedida. Então, podemos atestar por elas, mas são negócios separados. O trabalho que elas estariam fazendo é pegar os ativos, às vezes uma combinação de nós, software, agente e várias coisas. As pessoas que possuem esses ativos, às vezes até o SDC, dizem, se eu colocar isso na pool, o operador da pool pegará e encontrará operadores de nós, pessoas que fariam o trabalho de conectar esses nós. Às vezes, os operadores da pool não são operadores também, claro, mas é basicamente o trabalho que estariam fazendo nessa ponte. Até agora, pelo que eu vi, é como 0,5%, mas, se eles forem os operadores, pode ser 5% ou mais, porque o operador será quem fará todo o trabalho naquele nó, colhendo os benefícios, claro, e garantindo os pagamentos contínuos. No momento em que perdem o contrato inteligente, o que acontece? Às vezes, você pode ter algo como, se eles perderem um pagamento, parte do seu ativo volta, ou tudo, depende de como você concordar com o contrato inteligente. Não há como alguém pegar seu ativo e fugir, porque o contrato inteligente é imutável e irrefutável. Eles estão sendo implementados, parecem estar progredindo bem. De onde eles obtêm os operadores? Às vezes, de universidades, às vezes de hackathons, de vários lugares diferentes. É bom ver esse progresso, porque é ótimo que as oportunidades estejam disponíveis para as pessoas que entram e compram esses nós, como muitos de vocês. Mas há outros que podem não ter o dinheiro, mas têm o tempo, a inteligência e o esforço. Eles aprenderiam como operar esses nós, e, do proprietário do nó, se concordarem em receber 10% de um valor que é $5.000 de NFC, 500 por ano, provavelmente ficariam felizes. Às vezes, diriam, não, quero 15%. Essas coisas não decidimos. É a combinação. Se a pool diz 15%, será 15%. Isso significa que o operador do nó, para pegar emprestado da pool ou operá-lo da pool, precisaria gerar muito mais do que isso. Até agora, todos os sinais parecem indicar que eles gerariam muito mais do que isso, porque estão gerando nós, e esses nós são muito capazes. Isso é algo que está acontecendo. Mas sei que a grande maioria das pessoas aqui quer um tipo diferente de configuração, onde receberiam uma porcentagem das coisas, em vez de um conjunto de USDC, porque, quando você pega uma parte da receita, continua se beneficiando da quantidade agregada de nós que sua fábrica de nós cria. Você tem uma fábrica de nós que vai criar 1024 nós nesse processo. É basicamente criar riqueza, e algumas pessoas querem continuar possuindo essa riqueza e não necessariamente receber 10% ou 15% e ir para casa. Elas sentem que querem tudo isso. Esse parece ser um tópico que discutiremos em 15 de setembro, sobre o que foi implementado, mas muitas pessoas estão trabalhando nisso agora, e quanto mais fornecedores de software conectarem seus softwares à fábrica de nós, porque gostam do modelo, mais valiosa será essa fábrica de nós. Continuamos a negociar para incluir o máximo possível. Ainda há um grande incentivo para as pessoas pegarem essas fábricas agora e configurá-las.
Espero que, junto com as ferramentas, com a capacitação de muitos dos clientes, como ouvi, a expansão do YMCA por si só parece estar progredindo muito bem. Todos esses acabarão tendo a prova de que os nós produzidos pela fábrica de nós estão realmente aumentando a receita dos agentes de inteligência artificial. As pessoas estão felizes, querem isso, o que aumenta a demanda, e quanto mais demanda pelos nós que vocês produzem, mais valiosos eles são. Então, uma fábrica de nós, se, em paralelo a todas essas coisas, estivermos realizando uma auditoria com empresas financeiras para determinar o valor desse ativo, e se esse ativo for avaliado em $23.000, alguns dizem que é $5.000, mesmo que seja $5.000, é muito bom para o comprador comprar por $5.000, porque eles o usam para produzir esses 1024 nós, e cada nó poderia estar gerando $10 ou mais por mês. Então, é para onde estamos indo. Vamos apenas iterar sobre isso. HYP meio que sequestrei sua agenda de novo, mas só queria garantir que não é um 5% estático. Isso é o que ouvimos sobre essas POs, e as POs podem ser feitas por qualquer pessoa. Fico feliz que você trouxe isso à tona, Toufi, porque é um ponto muito importante que quero destacar sobre o serviço de gerenciamento da HyperPG para assinantes. Como mencionei antes, eles usaram um modo de gerenciador da HyperCycle para construir este serviço. A qualquer momento, você pode retirar sua fábrica de nós. Não há vínculo com o serviço de gerenciamento da HyperPG. Como Toufi falou, à medida que a rede cresce, a internet da inteligência artificial se expande, surgem mais operadores e mais inteligência artificial, e você decide o que quer fazer com sua fábrica de nós. Se quiser utilizar seu próprio hardware, sua própria inteligência artificial, fazer acordos privados, tornar-se um operador, você sabe, se decidir utilizar o serviço de gerenciamento da HyperPG agora, quando ele for lançado nas próximas semanas, eles não estão prendendo ninguém. Você só precisa ir ao DApp da HyperCycle, mudar o endereço para o qual sua fábrica está atribuída, e ela volta completamente para você. Acho que isso não é exatamente o que Toufi estava dizendo, mas acho que é um ponto importante para explicar as diferentes dinâmicas em jogo. É importante notar que o serviço de gerenciamento da HyperPG não vai prendê-lo a nenhum tipo de contrato de longo prazo, ao contrário de, digamos, um acordo privado com um desenvolvedor de inteligência artificial ou um operador, onde você pode acabar se comprometendo por um certo período de tempo, seja o que for negociado entre você e o operador. Então, Anthony, se estou entendendo corretamente, você está dizendo que, se você está atualmente inscrito no HTS, haverá uma maneira de ser automaticamente inscrito no HMS? Sim, se você é atualmente um cliente do serviço de Tiling da HyperPG, você está automaticamente inscrito no serviço de gerenciamento da HyperPG. Tudo o que você precisa fazer para ativá-lo é ir ao DApp da HyperPG, seguir as instruções na tela. São 4 cliques, apontar e clicar, e isso ativará seu serviço de gerenciamento da HyperPG. E, com essa inscrição automática, obviamente, há também uma distribuição automática no que diz respeito às recompensas. Você pode definir isso, explicar para que eu entenda melhor? Sim, o tempo não utilizado do serviço de Tiling da HyperPG, seu tempo HTS não utilizado, é convertido no HMS em um crédito bônus. Isso é baseado na sua taxa original de HTS, o que lhe dá uma participação maior nas recompensas e um período mais longo para ganhá-las. Normalmente, o serviço de gerenciamento da HyperPG pega 5% de uma pool antes de distribuir as recompensas. Mas, enquanto seu bônus durar, você receberá 100% da parte da pool, e o que for ganho pelos seus nós irá para você. Esse bônus é multiplicado por 1,5x e adicionado automaticamente à sua conta HMS. Então, em resumo, é um bônus de 1,5% no seu tempo. E, enquanto seu bônus durar, você receberá 100% da parte da pool como resultado. Uma parte que não está clara para mim, e agradeço pelo que você disse, é sobre compensação por tempo de inatividade. Quis dizer compensação por tempo de inatividade, não por deficit. Você tem uma resposta para isso? Sim, para qualquer tempo de inatividade que você teve no HTS, isso é convertido da mesma forma em um crédito bônus baseado na sua taxa original de HTS, que aumenta tanto o período de ganho quanto a sua parte nas recompensas. Esse bônus, no entanto, não é multiplicado por 1,5x, é multiplicado por 5x. Então, se você teve tempo de inatividade, receberá um bônus de 5x. E isso também será adicionado automaticamente à sua conta HMS. Você não terá que ficar calculando isso. Será automático. Onde eu assino? E aqueles que não estão inscritos no HTS, como eu, que tenho alguns nós que não estão inscritos. Sim, eu também tinha alguns nós que reivindiquei recentemente, e sei que muitos dos que estavam na Cryptopia tinham nós que reivindicaram, mas estão atualmente no Tiling gratuito.
Eles também têm um caminho para o HMS. Haverá tranches. A primeira tranche é o caminho HTS, então aqueles que estão atualmente inscritos no HTS estarão na primeira tranche. A segunda tranche será para aqueles que não estão inscritos no HTS. Eles podem ir diretamente ao DEP do HMS e se inscrever, ativar em poucos passos. Mas direi isso, porque é bastante importante. Se eles ouviram sobre os bônus no HTS, se quiserem esses bônus, 5x no HTS e o bônus de tempo adicional que você conseguiu no HTS, ele ficará aberto por algumas semanas. Então, há essa janela de oportunidade para se inscrever no HTS e entrar na primeira tranche. Não há resposta certa ou errada. São dois modelos diferentes. Se você quiser esperar e entrar na segunda tranche no HMS sem pagamento inicial, pode. Mas, se quiser esses bônus e estar na primeira tranche, pode ir ao HTS, configurar e será automaticamente inscrito no HMS. Acho que entendi. Tenho uma última pergunta. Haverá suporte para pessoas que acharem isso difícil, como eu, que sou meio leigo? Haverá suporte para aqueles que estão tentando se inscrever no HTS e acham difícil ou precisam de mais orientação? Haverá algum tipo de suporte especial, artigos no Medium, tutoriais passo a passo, algo assim? Sim, haverá um artigo baseado no que eu disse, que entra um pouco mais em detalhes para que todos possam ler e absorver. Isso deve sair na terça ou quarta-feira, provavelmente quarta-feira, porque preciso enviá-lo à equipe da HyperPG e garantir que está tudo correto. Além disso, a HyperPG criou um grupo no Discord. Então, se você é cliente do HTS, quer ser cliente do HTS ou quer ser cliente do HMS, pode ir ao grupo do Discord da HyperPG, e lá eles oferecerão todo o suporte necessário. Acho que minhas perguntas foram respondidas. Muito obrigado, Anthony. Bom te ver de novo, Tolfi. Estou ansioso para ouvir mais do que você tem para todos nós. Anthony, você está fazendo um ótimo trabalho. Agradeço o tempo que passou comigo hoje. De nada, Jerry. Como eu disse, tudo isso estará por escrito. O espaço é gravado. Se você tiver mais perguntas, é só ir ao Discord da HyperPG, sinta-se à vontade para perguntar, e a equipe lá responderá. Hey, acredito que você queria falar um pouco sobre o Explorer e algumas perguntas e dúvidas que estão surgindo. Sim, quero. E primeiro, também quero seguir um pouco com você, Jerry. Para qualquer um que esteja tendo problemas com o HTS e a inscrição antes do lançamento do HMS, porque há vantagens em estar inscrito no HTS antes do lançamento do HMS, farei um vídeo com tutorial para todos vocês, que deve estar pronto na quarta-feira. Você verá um vídeo me mostrando como usar o HTS, como se inscrever, como evitar alguns dos problemas que as pessoas têm com o HTS às vezes e algumas coisas que estamos dizendo às pessoas como fazer dentro do sistema de suporte de tickets para ajudar as pessoas a entrar no HTS, gerenciar isso e se preparar para o HMS. Então, farei um pouco disso. Deve estar disponível na quarta-feira. Procure um link nas redes sociais. Vamos falar sobre o Explorer e esclarecer algumas dúvidas que temos sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre o que é tiling. Tiling é um processo onde uma licença alimenta ativamente um nó e envia mensagens para o que chamamos de Merkelizer. Essa atividade direta é registrada e exibida no Explorer. O Explorer mostra os dados de tiling registrados por meio do Merkelizer, ou seja, reflete as licenças que foram diretamente tiladas, mostrando quaisquer licenças que acessaram e pingaram o Merkelizer e foram usadas lá, que aparecerão no Explorer. Para licenças que foram diretamente tiladas, o Explorer também inclui o tempo de atividade que elas herdaram de um ancestral ativamente tilado, se houver. Então, ele mostra tanto o tempo de atividade direto quanto herdado nesses casos. O que ele não faz é mostrar o tempo de atividade herdado para licenças que não foram diretamente tiladas. Há várias solicitações em nosso sistema de suporte agora de pessoas dizendo: "Ei, estou olhando o Explorer, olhando minhas licenças, e elas não estão aparecendo." Essas são licenças que não têm tiling ou não têm histórico de tiling direto. É por isso que não estão sendo vistas no Explorer. Para que apareçam, você precisa abrir uma assinatura HTS ou esperar por uma atualização futura. Se não houver dados do Merkelizer para essa licença, o Explorer não a exibe, mesmo que ela esteja tecnicamente herdando o tempo de atividade de um ancestral. Aqui está o que está por vir para o Explorer, e esta é uma das funcionalidades empolgantes que muitos de vocês estavam esperando, inclusive eu, a visibilidade do seu score, aquele score de reputação que sabemos o que acontece quando você atinge 2.0. Isso sairá em uma revisão futura do Explorer. E também apresentará dados de tiling direto e herdado para todas as licenças, não apenas aquelas que têm suas próprias entradas no Merkelizer.
Então, ele refletirá mais ativamente mais licenças no ecossistema e dará mais visibilidade sobre o que está acontecendo com seu score de Chilling e seu score de reputação. Parabéns, Hey! Realmente quero ver meu score, e sei que é algo que muitas pessoas estão animadas. Fico feliz que isso esteja chegando em breve. Eu também. E algo para ajudar a esclarecer, e isso é algo que estou entendendo melhor à medida que avançamos. É um caminho muito inovador, de ponta, que estamos traçando enquanto respondemos e nos adaptamos ao que está acontecendo no mercado e à visão do projeto desde seu white paper e como isso evoluía ao longo do tempo. Há a palavra split, que está por aí há muito tempo. O que acontece quando você atinge 2.0? Você pode dividir, e de repente tem essa capacidade adicional, e você pode ter até 10 divisões em um período de 5 a 10 anos, dependendo da reputação, do tempo de atividade e de como a computação está funcionando. Há também outro termo que quero esclarecer: splitting e unlocking. O que um unlocking faz é dar mais expressão à sua fábrica de nós. Se você tem um nível 10 que desbloqueia, agora você tem 2 níveis 9, e isso continua de forma binária. Cada nó, que está vinculado a 1024 tokens, eventualmente, por meio de todos esses desbloqueios, tem uma proporção de 1 hora e 1 com esse token. E cada nó com um token no final de todas essas divisões alimenta uma única inteligência artificial. Um token para uma inteligência artificial. É assim que funciona. O que os splits permitem que você faça é pegar uma parte da sua fábrica de nós e distribuí-la, vendê-la, transferi-la, dá-la a outra pessoa, vendê-la a outra pessoa, o que quiser. Então, o splitting permite que você mova um nó da sua fábrica de nós e crie outra fábrica de nós com ele ou transfira para outra pessoa. Só queria esclarecer isso. Para mim, como dono de um negócio com a fábrica de nós, os splits são ótimos. Tenho certeza de que haverá oportunidades para fazer splits e compartilhar minha propriedade com outros, vendê-la no mercado ou qualquer coisa assim. Mas, para mim, o que importa mais do que tudo é a capacidade de desbloqueio. Quero a habilidade de acompanhar as demandas de computação. E é isso que o Unlock faz por mim. Ele me permite alimentar mais nós, o que me permite executar mais IAs, o que me permite ter mais receita, mais recompensas, etc. Só queria deixar isso claro para vocês. E, claro, todos estamos animados com o portal de reivindicação para o ANFP, que está acontecendo muito em breve. Esperava que acontecesse aqui na chamada, e isso pode acontecer, mas ainda não tive notícias disso. Vai acontecer muito em breve. Estou realmente animado. Tenho certeza de que todos vocês estão super animados para ver isso. Eu estou. O snapshot aconteceu, então está em andamento. Só quero que vocês saibam que está em movimento. E não há taxa para reivindicar. Quando isso acontecer, será muito semelhante ao portal e processo de reivindicações da Cryptopia. Estou feliz que você mencionou o portal de reivindicação do Amphi. Sim, é iminente. Está muito, muito próximo. Se não for hoje, estou muito seguro de que será amanhã. Eles também estão atualizando o DEP para ser multicadeia. Você poderá alternar entre Ethereum e base, e poderá ver suas taxas ANF. Se você configurou suas fábricas de nós antes do snapshot, você tem essas taxas ANF equivalentes. Você terá participação total no C8, e poderá alternar para base e ver esses AMES. Estou realmente animado com isso. Uma coisa que mencionarei sobre o Amphi, porque isso foi muito perguntado, é que ele herdará o histórico de Chilling da sua fábrica de nós, mas não estará tilando uma vez que você o reivindicar. Então, terá o histórico, mas não estará tilando. Perguntei a HyperPG, podem esses ANF estilarem? Eles disseram que, se você escolher reivindicar seu Amphi e optar por inscrevê-lo no HMS, ele entrará na tranche 2. Então, você irá ao DEP da HyperPG, que será lançado em breve, e apenas clicará nos passos, e poderá obter seu Chilling de inteligência artificial como parte do serviço HMS. Fico feliz que você trouxe o portal de reivindicação. Estou sentado ao lado do meu telefone esperando isso chegar. Eu também. Só quero dizer que estou realmente muito animado com as taxas ANF, e ainda não ouvi isso ser dito, mas quero parabenizar todos que configuraram fábricas de nós antes do snapshot. Estou realmente ansioso por isso. Liberamos quase 100 milhões de HYPC. Parabéns a todos. Foi um crescimento incrível. Outra coisa que adicionarei e encerrarei é que, se você esteve conosco, muitos de vocês estiveram desde o início, você vê que cuidamos de você, não o deixamos para trás, não esquecemos de você. E você vê isso acontecendo agora enquanto o HMS está sendo lançado. Isso é nós estabelecendo a base para a computação. Está chegando muito em breve. Você ouviu o termo tranches.
O que isso está dizendo é: se você esteve conosco, especialmente através de todos os pontos de dor que passamos com o HTS, tivemos muitos problemas com o HTS, se você passou por isso conosco, você terá prioridade máxima na primeira linha no HMS. É assim que este projeto lida com isso e trata você. Está compensando você por todo o tempo de atividade perdido, compensando você por taxas perdidas e coisas assim. Queremos que vocês se sintam bem com sua relação com este projeto, e estou vendo isso traduzido na forma como o novo sistema está sendo construído. Isso é o que gosto de ver. Essa é a evidência de que estamos cuidando de vocês. Então, só queria colocar isso aí. Obrigado, RY. Então, Microsoft, o comunicado de imprensa saiu. Obviamente todos sabíamos que estava chegando porque você nos disse no último espaço. A próxima coisa, recebi muitas perguntas sobre o que isso significa para Hypercycle. Qual é a conexão aqui? Você poderia explorar um pouco sobre isso, por favor? Isso é enorme. Efetivamente, sabemos que, para o mundo, temos mais de 4.500 proprietários de nós. Mas, dado que algumas pessoas têm mais de uma carteira, sabemos com certeza que há mais de 1.200 proprietários de nós no mundo hoje. Talvez você possa pensar em um mundo onde haverá 120.000 fábricas de nós. Todos nós juntos podemos chegar lá. Mas, se você tiver 120.000 fábricas, cada um de vocês está agindo como provedor de serviços de internet para essa nova internet da inteligência artificial. Costumávamos chamá-la de nova, não deveria mais dizer nova. Agora a Microsoft está falando sobre isso. Agora o Google está falando sobre isso. Agora todos estão se conectando a isso. Faremos anúncios sobre a academia. Mais de 20 das universidades mais confiáveis estão se juntando a esse esforço e estarão executando nós. Fiquem atentos para isso. Estamos falando de credibilidade aqui, porque muitas pessoas, a maioria dos cientistas, têm a tendência, se não ouviram falar de algo e você vai contar a eles, mesmo que isso tenha sido o caso há centenas de anos, a primeira reação é ser cético. Na verdade, se não fossem céticos na primeira reação, provavelmente não se tornariam cientistas. Provavelmente se tornariam outra coisa. Então, eles ouvem sobre essa metodologia que existe há um tempo e que estamos trazendo para o mundo. Digo às pessoas que estamos apenas na ponta do iceberg. Estamos apenas com 0,1% de penetração. Porque, no momento em que chegarmos a 10% de penetração global, nenhum de vocês estará mais sintonizando esta chamada, porque terão muito, talvez alguns de vocês. Warren Buffett, há apenas algumas semanas, ele se aposentou. Então, acho que é empolgante ver que o mundo está se unindo muito bem. Para aqueles que sabem sobre inteligência artificial descentralizada, comecei a falar sobre isso no mundo em 2013, pela primeira vez. Eu fazia muitos eventos, falava em muitos eventos, principalmente eventos de hackers. E então, em 2016, isso ganhou alguma credibilidade, quando a ACM, a Associação de Máquinas de Computação, que é a número 1 em ciência da computação no mundo, todos os 11 membros do Conselho de Praticantes ouviram minha história, compraram a ideia e sabiam quão crítica é a situação. É crítica ao ponto de que não importa o que qualquer um diga a você, se esse problema não for resolvido, é como se você trabalhasse a vida inteira para ter uma vida boa à sua frente, mas todo o trabalho poderia acabar em uma situação muito ruim. E eu estava realmente preocupado com isso, porque, na época, para aqueles que não sabem, quando falei pela primeira vez sobre inteligência artificial descentralizada, os cientistas de dados me perguntavam: o que você quer dizer? O que isso significa? Não existe tal coisa como inteligência artificial descentralizada. Do que você está falando? Inclusive alguns dos vencedores do prêmio Turing na época eram muito céticos sobre a coisa toda. Agora, se você olhar, até o Banjo está fazendo pesquisas com 1.200 pesquisadores, e dou muito crédito a ele, porque uma das coisas bonitas sobre cientistas é que, quando descobrem que estavam errados, eles dizem isso. Temos um vídeo dele, feliz em compartilhá-lo em nosso canal, dizendo que ele estava errado em ser cético sobre os movimentos de inteligência artificial descentralizada e todas as coisas que falamos. Muitos outros fizeram o mesmo, e eu faria o mesmo a qualquer momento. Se eu estiver errado, não estamos aqui para estar certos o tempo todo. Quando estamos certos, precisamos garantir que muitos de nós se beneficiem. Quando há um momento de erro, precisamos ajustar. Por que estou dizendo tudo isso? Porque, quando cientistas mais confiáveis estão se movendo nessa direção, você não verá apenas a Microsoft e o Google se movendo, você verá todos se movendo. O fato de o Google ter entrado e feito esse grande endosso para nós, muitas pessoas pensaram que eu instiguei isso, porque alguns engenheiros que trabalham lá costumavam trabalhar para mim. Não é verdade. A verdade é que eles me disseram que eu os inspiro,
Não significa que contratei agentes secretos ou algo assim. Não estamos fazendo isso. Somos todos legítimos. Estamos inspirando e realmente liderando isso. Posso dizer com 100% de certeza que estamos liderando o mundo da internet e da inteligência artificial. Fui o primeiro a falar sobre isso. Estamos levando isso ao mundo, e somos 1.200 guerreiros, se preferirem, que vão levar esses nós ao resto do mundo. Vamos passar de 1.200 para 120 mil, e de 120 mil fábricas de nós, provavelmente teremos milhões de proprietários de nós, porque há métodos de como você distribui isso. E com isso, é uma inteligência artificial verdadeiramente descentralizada. Fizemos isso sem dizer ao mundo que é chamado de descentralizado, dizemos internet. É por isso que você nota em muita da literatura, eu continuo dizendo à equipe para não mencionar descentralizado, não mencionar token, não mencionar cripto, não mencionar todas essas coisas. Elas têm muito peso por trás, porque 99% de muitos desses projetos que as pessoas ouviram não eram legítimos. Mas quando você tem aquele 1% que é legítimo, esse legítimo não deve necessariamente viver pelo nome. Não estamos aqui para viver pelo nome. Não estamos aqui para ir até a Microsoft e dizer, viu, você está vindo para a inteligência artificial descentralizada, nós avisamos. O que isso faz? Isso só vai irritá-los. De jeito nenhum. Devemos recebê-los de braços abertos, dizendo, ai, a internet da inteligência artificial. Vamos construí-la juntos. Vamos torná-la segura. Cuidamos da forma como posicionamos isso. Cuidamos de 2 pequenas coisas nesse futuro, e vocês cuidam de centenas. Deem muito crédito a eles, porque, caso contrário, eles vão se sentir um pouco como, quem diabos são vocês? Temos mais de 100 mil engenheiros, nós é que deveríamos estar construindo coisas. É assim que eles se sentem sobre si mesmos. Não queremos irritá-los, queremos apenas fazer com que se sintam bem com suas coisas, e lenta mas seguramente, conseguir o que queremos nesse mundo. Estou extremamente satisfeito em ver a WebNL se unindo como um projeto aberto. O Google do mundo também fez isso de forma aberta. O A2A é simplesmente fenomenal que as pessoas estejam vindo e nos encontrando no meio do caminho. E o que aberto significa, não significa open source para aqueles que ainda estão céticos sobre isso. Debati isso muitas vezes, e só quero lembrar rapidamente. Open source é ótimo, é fantástico, mas se toda a inteligência artificial no mundo, tudo que é open source, e você chega ao AGI, todos nós no mundo chegarmos ao AGI, isso não significaria também que alguém com muito poder de computação poderia copiar tudo e executá-lo e ter o AGI? A resposta é sim. Então, é uma web aberta que estamos falando, e não open source. Há pessoas que estão construindo certo código-fonte que querem mantê-lo fechado. A única maneira de se beneficiar da inteligência deles é por entrada e saída. Não importa o que alguém diga, não importa o quão frenéticos sejam sobre open source e tudo isso, este é o futuro, e é assim que será, estamos construindo isso, e será assim. E na frente disso, provavelmente está você fornecendo a eles um nó, porque eles precisam dessa conexão com o resto do mundo. Eles precisam garantir que a entrada e saída do software deles sejam seguras. É isso que o nó da Hypercycle fornece. Então, realmente acho que estamos fazendo algo grandioso. Agora, quando se trata da execução, o que Ray mencionou é algo para prestar atenção, porque não será uma jornada fácil. Você acabou de mencionar como é difícil para as pessoas tentarem entender isso. Bem, não quero desapontá-lo, só quero dar crédito a todos vocês por realmente persistirem nessas jornadas. A compreensão que vocês estão passando por essa mudança de mentalidade vai continuar cada vez mais. Isso não é para o Joe comum, e alguém no futuro virá e dirá, nossa, você teve sorte. Entrou nisso tão cedo. Talvez a sorte tenha tido pouco a ver com isso, mas há muita perseverança, muito entendimento, muito trabalho do seu cérebro em todas essas coisas. Não é fácil. Se fosse fácil, todos estariam fazendo isso. Mas estamos prontos para garantir que cresçamos de 1.200 para 12 mil, talvez para 120 mil, tornando isso mais fácil, porque vamos conseguir mais pessoas. Mas quando se trata dos próprios nós, conectá-los ao seu software de inteligência artificial é muito mais fácil do que a fábrica de nós. É por isso que teremos milhões e milhões de proprietários de nós. Vejo a trajetória como um futuro mais seguro, porque todos nós neste planeta possuiremos esse cérebro juntos, e ele continuará a crescer nessa direção. O fato de a Microsoft ter aderido, o Google, e em breve faremos o anúncio sobre toda a academia, é um momento super empolgante, e a execução, você notará, não divulgamos todos os detalhes sobre isso de propósito para protegê-los, porque todos vocês que têm um ANF olharão dentro dele e notarão que há algo em seu DNA chamado HPCE.
E você pode pensar, se um estranho quiser entrar e construir isso, como ele faria? Eles não conhecem ninguém, estão apenas olhando na web, não vão a nenhum dos distribuidores de nós, apenas querem construir por conta própria. Eles pegam a licença, pegam o IPSI. O IPSI está estável em $118 e continuará estável em $118, porque não importa quanto dinheiro as pessoas gastem para comprar o IPSI, todo esse dinheiro irá para torná-lo mais como um respaldo para continuar a mantê-lo estável. E com isso, até que todo o suprimento acabe, todos nós subiremos juntos a partir daí, em vez de algumas pessoas subirem e descerem e tudo isso. Isso é feito de propósito. Para aqueles que acompanham este projeto desde o início, quando chegamos a $2,5 bilhões em valuation no HYPC por si só, as pessoas estavam tipo, ai, venda tudo. Eu disse, não estou aqui para vender. Não estou aqui para o curto prazo. Estou aqui para o longo prazo. E aqueles que estão no longo prazo vão ficar e todos nós venceremos juntos. Pessoas muito próximas a mim sabem que digo isso com frequência. Não se trata do dinheiro, mas o dinheiro é uma representação de para onde esse projeto está indo. Estou indo para o trilhão. Talvez eu fale, mas estou indo para o trilhão, estejam vocês comigo ou não. E aqueles que estão comigo são guerreiros. Vamos ter que ir em direção a isso um passo de cada vez. E estamos fazendo um progresso fenomenal. Então, parabéns a todos vocês. Todos vocês são proprietários de ANF, e precisamos olhar cuidadosamente para essa auditoria para avaliação do ANF e ver como isso será avaliado. $5.000, isso será muito trabalho que estivemos fazendo por um tempo. Mas quando conseguirmos, não vou mencionar quem, mas uma das grandes 4, aquelas que avaliam empresas públicas na Bolsa de Valores de Nova York, no Nasdaq, vão carimbar esse relatório. E quando você possuir um desses ativos que eles carimbarem dizendo que é um ativo de $23.000, espero, não quero prometer nada, só quero dizer que é isso que estamos trabalhando para alcançar. O que a equipe me diz é que conseguiremos $23.000 facilmente. Estou dizendo, vamos pegá-lo a $5.000 e ficaremos muito felizes. As pessoas vão perceber como foi barato configurar isso a $118 com o IPSI e o HYPC e tudo isso. Então, é ótimo ver que todos estamos vencendo juntos. Estou super animado e otimista para continuar trabalhando neste projeto e fazer os anúncios sobre muitas das empresas de software que adotarão e seguirão essa abordagem que estamos fazendo para dar a vocês a capacidade de produzir seus softwares. Eles estão adorando. É muito inovador. Dá às pessoas a capacidade de participar da criação desse mundo e também de vencer. Porque, adivinhe, essas empresas de software provavelmente produzem alguns milhões desses softwares em sua vida, desde que fiquem contentes que terão um número finito limitado e deem muitos deles à comunidade que está crescendo, sem necessariamente cobrar. Essas são as conversas que estamos tendo para frente e para trás por esse período. Isso dará muito incentivo às pessoas, que ficarão tipo, nossa, quero comprar mais entradas. Então, esse é o trabalho de todos nós para garantir que aumentemos nosso número de 1.200 para 120.000, porque isso aumentará mais o seu valor por termos mais de nós indo e tendo esse incentivo comum para realmente adicionar esse valor ao mundo, para aumentar a receita e a inteligência de cada agente de inteligência artificial, tornando o mundo um lugar mais seguro e uma inteligência artificial melhor para todos. Não poderia ser uma missão melhor para trabalhar. Obrigado por me terem aqui, acho que dei a versão longa da resposta para essa pergunta, mas espero que tenha transmitido as mensagens que vocês queriam ouvir. Isso é ótimo, Toufi. Há tanto conteúdo aí, terei que ouvir a gravação depois. Muito perspicaz. 3 coisas que destaquei. As 20 universidades, isso é ótimo, a educação é tão importante, tão importante. Elas estarão executando seus nós, suas fábricas de nós, e educando seu povo, tudo isso é fascinante. Então, por favor, continue, Toufi. Só quero dizer rapidamente que é engraçado você mencionar as universidades, porque na verdade enviei uma mensagem para você no Telegram, verifique isso, há uma situação potencialmente enorme em torno disso. Então, veja isso. Grandes mentes pensam igual. Muitos de vocês vão pensar em muitos métodos para espalhar isso, e seria bom ter mais e mais métodos para as pessoas compartilharem as boas notícias. Estamos pensando nisso. Se alguém tiver ideias, por favor, avise Ray, Jerry, Anthony ou qualquer um da equipe aqui. Porque nosso esforço colaborativo precisa ser baseado nesse positivismo. Porque digo isso é que os desafios de ter um grupo que não pode falar sobre coisas, você notará que, ao trazer 1000 pessoas para a sala, a única pessoa que está irritada será a que vai falar, e talvez esteja irritada porque não conseguiu acesso à internet, não conseguiu fazer algo funcionar. Este não é para atendimento ao cliente, deixe isso de lado. Isso é mais para ideias inovadoras,
coisas positivas que funcionaram para Maurício, por exemplo, em certa área do mundo, porque ele está cobrindo e expandindo essa área. Pode funcionar para Li na Alemanha, Vlad na Nicarágua, Desire na França. É algo que o esforço colaborativo seria ótimo, porque quanto mais, e aqui está a coisa, um proprietário do nó não precisa fazer nada disso. Eles podem simplesmente colocar na pool e tudo mais. Mas há proprietários que são extremamente ativos. Como rei, você também é um operador em todas essas coisas. Você sente que quer fazer mais. Então, quando menciono essas coisas, às vezes as pessoas voltam dizendo: nossa, isso é demais, vou ter que fazer tudo isso. Não. Essas são opcionalidades que espero que estejam disponíveis. E acho que o esforço colaborativo pode levar a grandes resultados para todos nós, em vez de ter uma única entidade chamada Microsoft dizendo que é quem produz software e o vende. Aqui, estamos mudando isso para o mundo e dizendo que somos 1.200, nós produzimos esses softwares e os vendemos para o mundo. É uma declaração enorme e fenomenal. Somos os primeiros a fazer isso dessa forma, e parece que há muitos fornecedores de software que querem se juntar a nós. Quando se juntarem a nós, serão como ANF para todos vocês aqui. Se você tiver um ANF, não terá que pagar por ele e por software adicional a cada 3 semanas, isso será super empolgante. Então, como podemos expandir daqui para 120 mil? Ideias são bem-vindas, não apenas para mim. Você não precisa me dizer que acha que devemos fazer isso ou aquilo. Bem, adivinhe, Maurício trabalha para você, você faz isso, vai e diz às pessoas que funcionou para mim no México, e as pessoas dirão: quero fazer o mesmo no Brasil, ou quero fazer o mesmo na França, ou talvez alguém diga: isso não funciona para mim na Alemanha, quero fazer outros métodos. E não é necessariamente apenas geográfico, pode ser para universidades, isso funciona, ou para instituições financeiras, seja o que for. Precisamos expandir, precisamos crescer, e vamos expandir, e vamos crescer. Obrigado por isso. Hey, vejo que você levantou a mão, e tenho algumas pessoas pedindo para falar. Vou passar para você rapidamente. Hey, só quero fazer um reconhecimento àqueles que entraram em contato, principalmente nos canais do Telegram, com seus construtores, e estão vindo com ótimas perguntas. Alguns de vocês já estão construindo coisas legais. Um deles veio me mostrar um painel que construiu para si mesmo, podendo monitorar seus nós e licenças. Adoramos ver esse tipo de coisa. Não sejam tímidos. Se você é um construtor, venha dizer oi. Adoraríamos trabalhar com você. Estamos começando lentamente a abrir esses canais de colaboração. E, à medida que construímos isso para torná-lo algo que possamos compartilhar com a comunidade de construtores de forma mais fácil e fluida, isso é parte do que o C8 faz por nós também. Só quero dar as boas-vindas a vocês e um reconhecimento àqueles que já vieram dizer oi. Realmente aprecio isso. Sim, obrigado, você é apreciado. Tive 2 pessoas com a mão levantada que foram aprovadas, mas uma desistiu. Temos Paula. Vamos começar com District. Se você quiser fazer uma pergunta. Obrigado por me deixarem falar no seu espaço. Olá. Você é um designer. Não olhei você. Sou apenas acho que me chamam de troll, certo? Não gosta de trolls. Se você é um designer, quer autenticidade. Desenvolvemos infraestrutura de rede para a internet da inteligência artificial. Se você quiser ir à seção de artigos, temos todas as nossas informações lá. Vamos trabalhar, cara. Verifique quando quiser. Não entendi realmente qual era a pergunta. É Paula. Você tem uma pergunta para nós? Então, está feito. E, se não, coloque mais 1 ou 2 minutos e saia do resfriamento. Não, bem, em mais 1 minuto. Não são ótimas perguntas, acho que parece bem. Não acho que Paula tenha uma pergunta. Ela está só trolando. Podemos tirá-la. Passar para o próximo. Oi, Paula. Isso foi meio. Não sei realmente quais eram as perguntas, mas todos são bem-vindos. Temos um espaço aberto, e tenho certeza de que suas ideias foram fascinantes para alguém. Então, obrigado por levantar a mão e oferecer para falar. Se não houver mais ninguém que queira falar, tenho um compromisso agora, mas se houver perguntas, vou esperar. Mas, se não houver perguntas, tenho que ir, e espero que continuemos tendo mais desses, porque temos muitas coisas empolgantes, e até o próximo, vamos esperar que possamos continuar crescendo, para que tenhamos mais e mais provas para o resto do mundo, para que possamos continuar crescendo. Isso é super empolgante, e parabéns mais uma vez a cada um de vocês e obrigado por fazerem parte desta comunidade fenomenal e crescerem juntos. Muito obrigado por virem, sempre um prazer. Sabemos quando o programa de educação começa.
Essa é uma pergunta muito boa para Robert. Alguém conversou com Robert e sua equipe para saber a resposta exata para essa pergunta? Falaremos com Robert amanhã, então podemos perguntar isso e voltar para você. Acho que tenho você, andam no X, acho que tenho você nos meus demais no X, na verdade, correto. Então, perguntarei. Para o conhecimento de todos, acho que é importante que façamos o que for preciso para acelerar esses cursos, 888.88, porque o verão está chegando, e sei que há muitos estudantes ao redor do mundo que gostariam de participar desse aprendizado, e não quero que percam essa oportunidade. Quando você falar com Robert, talvez volte para nós. Há muitas conversas acontecendo, e peço desculpas por não ter a resposta para sua pergunta. Sem problema. Você está em posição de compartilhar com quais organizações educacionais respeitáveis isso foi configurado? Posso te dizer 2 universidades que estão incluídas, sem contar o resto, e assim as pessoas ficarão um pouco mais curiosas quando virem o anúncio, porque pode haver o desejo de esperar até termos 50 universidades. As 2 universidades incluídas, há exatamente 2 semanas, hoje, foi quando conseguimos Stanford a bordo, e estive lá com algumas pessoas do grupo, e Cambridge, Reino Unido. Essas 2 são muito confiáveis. E as outras 20 também são super incríveis, e mal posso esperar para dar esse anúncio. Mas, da minha perspectiva, ver uma universidade executando uma fábrica de nós, realmente me faz sorrir, porque é basicamente me dizer que haverá muitos que aprenderão isso depois do fato, e quanto mais pessoas aprenderem a operar e executar esses nós, melhor será o desempenho para todos nós e para a humanidade. Há muito mais que não estou dizendo. Para aqueles que acompanham nossos passos saberão que, às vezes, há muitos projetos diferentes, como, por exemplo, o YMCA, não falamos sobre isso por 9 meses até que, falamos sobre isso. Então, há muitas coisas assim que falaremos muito em breve, e estamos trabalhando sem parar, 24/7 nisso, e vamos chegar lá. Vamos continuar tendo muitas surpresas agradáveis. Então, esperamos que cada um de vocês possamos habilitar todos a terem surpresas agradáveis para todos que vocês amam e trabalham. Estamos comprometidos com essa missão. Muito impressionante. Obrigado. Sim, obrigado pela sua pergunta e obrigado pela sua resposta, Toufi. Hey, acho que você disse que tem uma filmagem, então vou deixar você sair. Foi um ótimo espaço. Você é um ótimo anfitrião. Aprecio as perguntas, e todos vocês nesta comunidade são importantes. É uma ótima comunidade. Crescemos muito. Nosso crescimento nos últimos meses foi incrível. Vendo todas essas fábricas de nós agora, o HMS está chegando. Essa é a base para a computação, pessoal. Está chegando. Estamos fazendo isso. Então, obrigado por continuarem conosco, e estou ansioso para compartilhar mais com vocês. Na verdade, uma última coisa que queria mencionar para garantir que as pessoas percebam o que está acontecendo. Porque, se pessoas de fora quiserem configurar um ANF, elas gastariam $118 no HYPCE. Elas me perguntaram, e se configurarem no ETH e não tiverem que gastar $118? E, claro, elas podem. É uma oportunidade da qual podem se beneficiar, porque então conseguem por um preço muito mais baixo. Claro, elas não conseguem todos os benefícios do C8, mas, sim, o da base é um dólar estático de $118, será $118 até que todos sejam vendidos. Não estamos aqui para fazer nenhum esquema de enriquecimento rápido. Tudo isso acabará indo para o respaldo de todo o ecossistema para ter o suporte para isso. Mas, sim, eles poderiam fazer isso no ETH, claro, e poderiam se beneficiar da diferença de preço. Não estou aqui para fazer especulações de preço ou algo assim. Algumas pessoas dizem, mas isso significa que eventualmente será o mesmo preço que o outro, em $118, provavelmente, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei. Não estou aqui para fazer essas especulações. Estou aqui para construir o sistema antifrágil, e é por isso que fizemos a base, e estamos super animados por termos feito isso na base. Parece estar funcionando muito bem. E, sim, torná-lo estático é algo que poucas pessoas fizeram antes de nós, e estamos animados para trazer um sistema antifrágil para todos vocês. Sim, é uma grande inovação. O Amphi, como você disse, a fábrica de nós também é uma grande inovação. Então, você tem 2 caminhos aí, que fazem parte da expansão. Maurício, você tem uma pergunta? Sim, só queria perguntar ao Toufi, você pode explicar um pouco mais sobre como as universidades estão interessadas em trabalhar com fábricas de nós, porque estamos trabalhando no México com diferentes universidades, explicando o poder da descentralização, e vamos falar também sobre a Hypercycle. Estou curioso, porque vou começar a ensiná-los sobre como criar fábricas de nós,
mas se houver outras iniciativas ao redor do mundo por aí, talvez que funcionem dentro das universidades, o que você acha que seria certo, no que elas estariam mais interessadas em fazer? O ângulo que tem sido tomado varia, porque não fui eu que fui e fiz todos esses. Mal consigo ir a alguns deles. Não posso falar do que foi realizado para trazê-los a bordo, mas posso te dizer qual mensagem ressoa, que eu fiz. Efetivamente, qualquer coisa que seja infinita, se houver uma quantidade infinita de nós, porque a primeira reação das pessoas seria tipo, precisa haver uma quantidade infinita de nós. Se houver uma quantidade infinita de nós, há dois problemas. 1. Eles não conseguirão se encontrar em um ambiente totalmente descentralizado. Eles não conseguem se encontrar. E por que precisam estar em um ambiente totalmente descentralizado? Porque então podem ser resilientes, porque, caso contrário, dependerão de um terceiro. E acredite, a Microsoft não vai se inscrever em uma internet que dependa do Google ou da Tencent. Eles amam o fato de ser resiliente. Funciona como um relógio. O fato de ser finito, a maneira de explicar isso é, digamos que você chegue a um cruzamento e precise decidir para onde ir. Se você tiver alguma orientação sobre qual rota tomar, poderá seguir a orientação para chegar lá. E a orientação dirá, vire um pouco à esquerda, um pouco à direita. Agora, imagine que você chega a esse cruzamento, vira à esquerda, e há uma quantidade limitada de estradas à esquerda, e limitada à direita. Você não conseguirá encontrar. É por isso que é uma maneira rápida de explicar, se você não tiver tempo para explicar. Mas, para aqueles que são cientistas, eles entendem o benefício de ter uma estrutura finita. A razão pela qual temos IPv4 é finita, IPv6 é finita, e esses são a internet dos humanos. Agora estamos falando da internet da inteligência artificial. Tem que ser finita por essa razão, e a outra razão é que a internet da inteligência artificial pode imediatamente atacar uns aos outros, porque esses nós podem realizar uma quantidade tremenda de simulações. Como se você fosse enviar um e-mail para alguém, poderia fingir ser 1 milhão de pessoas diferentes, e temos métodos que implantamos para evitar isso, e eles ainda não funcionam direito. Mas, quando se trata de inteligência artificial falando com inteligência artificial, elas sempre podem ter métodos para fingir e atacar e fazer todo tipo de coisa. Então, precisa haver um método super resiliente para prevenir isso. E esse método, se depender de um terceiro, então você está à mercê do terceiro. Já estabelecemos que não pode depender de um terceiro, porque você está à mercê, e porque isso te atrasa, e o custo, e todas essas coisas. Então, como vai funcionar sem depender de um terceiro? É aí que entra a descentralização. Mas, por favor, não explique isso para as universidades assim, porque, se você disser descentralização, a palavra descentralização, por algum motivo, pode criar resistência. Você pode simplesmente explicar que, com esse método, você está permitindo que seus alunos participem dessa criação de riqueza. Eles podem participar tendo algo que vale algo. Se você tivesse uma sub-rede da internet dos humanos hoje, ela valeria algo. E isso também vale algo. E isso tem que valer algo, porque, se não valer algo, vai desmoronar. E quanto mais cresce em valor, mais resiliente é essa internet da inteligência artificial. E adivinhe, você pode assiná-los porque aborda o que eles estão pensando, seus alunos. Eles querem trazer valor aos seus alunos. Querem educar seus alunos para o trabalho do futuro, em vez do trabalho do passado. E este é o trabalho do futuro. E é aqui que eles podem se conectar em 3 dias a 3 meses, ou qualquer tempo que gastarem nisso, eles podem começar a participar dessa criação de riqueza. Está acontecendo com ou sem eles, e você quer que eles participem disso. Então, o ângulo que eu tomo é, você quer permitir que seus alunos participem da criação de riqueza? E a resposta parece ser sim. Eu também quero participar, até os professores dizem, eu também quero, vou dar isso aos meus filhos. É super empolgante fazer isso, pessoal. A recepção tem sido 100% quando as pessoas entendem. Meu teste sempre é, não pergunto às pessoas, você quer? Pergunto, você pode explicar de volta para mim? E, se conseguirem, eles querem. Não vi um único caso em que conseguiram explicar e disseram que não querem. É fascinante fazer isso. Incrível, muito obrigado por essa resposta. Concordo totalmente com você. Acho que a geração de riqueza para estudantes e universidades e criar essa cultura verticalmente com eles é o objetivo. Obrigado, Toufi. Mandei uma mensagem para os caras que estava encontrando, dizendo que vou estar 15 minutos atrasado agora, estou em 16. Então, devo correr. Cuidem-se, pessoal. Tchau. Muito obrigado por vir. Cuidem-se.
Obrigado a todos pelas perguntas. Obrigado, Jerry, por falar. Obrigado, Maurício. Falarei com Robert amanhã. Se você puder me enviar uma DM no X, trocamos mensagens onde te ajudei a conseguir ingressos para o discurso meu e do Moreno. Então, se puder adicionar lá como lembrete, para garantir que eu cuide disso. Nossa, que espaço no X. Foi brilhante. Voltaremos em 2 semanas. Obrigado a todos por participarem. Tenham uma ótima noite, dia, ou qualquer hora que seja onde vocês estiverem. Cuidem-se, pessoal.